Agora são 2h14, estamos de volta com o Estúdio CBN. Os centros de saúde Orozimbo Maia e São Vicente ficaram fechados, né? Hoje pela manhã, 2 unidades que foram atingidas pela forte chuva ontem no final da manhã e passam por manutenção. E a água invadiu os espaços e obrigou a retirada de quem estava buscando atendimento. As equipes do CS Orozimbo Maia foram deslocadas para os centros de saúde Paranapanema e Santa Odila. Já do São Vicente foram para o CS Esmeraldina. As consultas agendadas estão sendo desmarcadas. Os demais serviços são realizados nas unidades para onde os trabalhadores foram direcionados. A expectativa é que os 2 centros de saúde sejam reabertos até o final da semana. Já no CS Santa Rosa, que foi invadido pela água da tempestade, a limpeza foi encerrada ontem mesmo e hoje o atendimento voltou ao normal. Mas nós vamos conversar agora com a Nayara Oliveira, que é do Conselho de Saúde aqui de Campinas. Vamos saber a situação, né, e o que tem sido feito. Olá, Nayara, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao Estúdio CBN. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui, infelizmente uma situação tão grave como essa. Exatamente, eu comecei dizendo, né, que hoje pela manhã os CS do Orozimbo Maia e São Vicente, eles estavam fechados e continuam, né, porque esses trabalhos vão longe ainda, Nayara. Então, a situação está muito grave, e o problema é que não são só os 2, né, como você disse, Santa Rosa teve problemas, e intensamente voltou ao normal, entre aspas, a gente fica aí sempre esperando quando é que vai ter o próximo cataclisma, né? E nós estamos com o 31 de março, continua com problema, recebemos hoje, acabei de receber 4 vídeos, inclusive de uma situação que está deixando a gente bem preocupado, que é a água entrando por instalações elétricas dentro do centro de saúde, entendeu? Além disso, também a gente tem a situação no São José e São Quirino. Todos eles passaram por reforma ou construção recentemente, né? E todos com problemas graves aí durante esse momento de chuvas fortes aí na cidade. Então, a gente está muito preocupado com tudo isso. É exatamente isso que eu iria perguntar, né? A gente chegou a citar isso esses dias aqui, Nayara, que muitos desses centros de saúde, né, eles fecharam por algum período para reforma e acabou... É só o evento da chuva forte ou tem o Conselho de Saúde vê alguns erros nessas reformas? Então, a gente está apurando todas essas situações. No caso do 31 de março, já está bem elucidado, já que teve um problema muito grave no tipo de reforma que foi feita, que não resolveu praticamente nada, aliás, em algumas situações piorou aquilo que já estava acontecendo, né? Conforme a gente até informou isso amplamente aí. No caso do São José de São Quirino, a nossa comissão de obras está avaliando tudo como é que está acontecendo. A comissão ela tem acompanhado os processos aí de reforma e já tinha feito todo um levantamento de tudo que tinha dado de problema, depois, com a reforma acontecendo, não tendo sido resolvido e agravado alguns problemas. Então, nós estamos, na verdade, não dá para generalizar tudo. Cada situação tem uma avaliação, né? E aí talvez valesse a pena conversar especificamente para cada caso, para a gente poder fazer uma avaliação detida, porque também a gente não pode ser, como é que eu vou dizer, irresponsável de acusar, né? Mas, de qualquer forma, a nossa comissão tem feito uma apuração muito detida e sempre um dos grandes problemas a reforma acontece e ela não resolve o problema. Em alguns casos, ela agrava o problema. Né? E no caso dos 2, São José e São Quirino, a gente está apurando ainda. Eu não tenho como te dizer com certeza de que o problema foi... com a reforma tem situações para serem resolvidas, mas com as chuvas a gente não consegue dizer que foi isso que desencadeou, entendeu? Nós estamos ainda apurando. De qualquer forma, Nayara, isso já tem reflexo no atendimento, né? Como, claro, por exemplo, tem algumas transferências, né? O profissional foi para outro centro de saúde, o paciente também foi, e essas que estavam agendadas e agora tem que ser remarcadas, né? Como que tem sido a fila de espera para essas
consultas que são agendadas, né? Essas pessoas que perderam as consultas por causa desse problema, elas vão demorar muito tempo para ser atendidas? De maneira geral, como é que o Conselho de Saúde tem visto essas consultas agendadas? Esse é um grande problema. Na verdade, depois, quando acontece esse tipo de coisa, a gente já põe a mão na cabeça, porque com a pandemia isso se agravou de situações que já eram graves, né? Então, tem demorado demais o agendamento e aí, quando acontece isso, tem uma remarcação e na verdade, atrasa muito mais procedimentos que já eram para estar acontecendo há meses atrás. Então, nós estamos sempre muito preocupados com tudo isso. Esse processo que está acontecendo agora é de chorar junto, porque os nossos usuários têm ficado em filas imensas, inclusive filas físicas, né? Gente que chega da madrugada para poder marcar consulta, consegue, às vezes, com muita luta, e ainda acontece esse tipo de episódio. Então, assim, a situação não está fácil mesmo, sabe? A gente está muito preocupado. Nós do Conselho não temos como apurar caso a caso, porque, na verdade, isso depende um pouco da fila mesmo que tem em cada centro de saúde. Mas o fato de remarcar situações que já estavam atrasadas, né, situações assim, de atendimentos graves, né, por exemplo, de prevenção de câncer, de uma série de situações como essa, a gente fica muito preocupado, muito preocupado. Eu tenho visto, e na verdade, o que tem acontecido é que para a gente chega já situações concretas. Chegou agora, recentemente, um caso de uma pessoa que, ao atrasar assim, ocasionou um processo de cuidados terminais. Quer dizer, já tinha avançado de tal forma que a remarcação atrasa o atendimento e aí inviabiliza mesmo, né, o processo de cura da pessoa. Então, são situações que deixam a gente com o coração na mão e muitas reclamações têm aumentado demais por conta desse tipo de situação que a gente está vivendo. E a chuva, na verdade, é uma coisa que a gente não tem como controlar, mas, assim, está prejudicando mais ainda numa situação que já estava muito debilitada. Pois é, não vem de agora, né? Só agrava, né? E como tem sido o trabalho do Conselho de Saúde? O que o Conselho de Saúde consegue fazer para diminuir, pelo menos, né, os problemas aí, já que a saúde não espera, né, Yara? Então, o que nós temos feito, nós, inclusive, isso desde de 2021, antes ainda da situação da pandemia dar uma arrefecida, que agora aumentou de novo, né? Nessa época, a gente já tinha feito todo um pleito no sentido do controle das filas, né? No controle e no monitoramento das filas, para que fosse agilizado com mutirões, com diversas medidas. A gente, inclusive, aprovou no Conselho uma resolução nesse sentido. Nesse meio de tempo, a Secretaria fez um movimento no sentido de olhar para essas filas e tentar agilizar. Só que é um processo que não é de uma hora para outra. Eles têm até olhado para isso, é claro, mas a reversão disso é uma reversão que vai lentamente. Então, assim, a gente tem pressionado, inclusive aprovado medidas no próprio Pleno, feito publicações em torno disso, divulgado, né, todas as medidas que a gente sabe que são necessárias. A Secretaria, de alguma forma, tenta responder, mas de uma forma muito lenta, e quem, na verdade, padece com toda essa situação é a população de Campinas. A gente tem feito várias movimentações, mas elas são aquém da necessidade da população. A população precisa muito, muito, muito de uma agilização, inclusive da retomada do investimento público, né, na contratação, porque hoje tem terceirizado muito para a iniciativa privada a contratação por convênios, e isso tem sido muito, muito, muito insuficiente. A Prefeitura precisaria priorizar investimentos de médio prazo para tentar debelar com realmente consistência, com resolutividade no tempo, esse procedimento aí de diminuição das filas, especialmente de especialidades, né, de consultas e exames que a gente chama de média e alta complexidade. A cidade está padecendo demais com isso.
Para a gente encerrar, Nayara, o que o Conselho de Saúde recomenda nesse momento para quem precisa do serviço de saúde, até para quem pode esperar, por exemplo, se é uma consulta agendada que não é considerada grave, né? Como que o paciente deve proceder aí para esse período tão complicado aí que já vai fechando alguns lugares, né? Na verdade, a gente tem recomendado que a população fique atenta. Primeiro, não falte quando há o agendamento, não falte, né? Mas, na medida do possível, inclusive acione a gente. Nós temos tentado, no máximo possível, encaminhar as reclamações para a própria secretaria, para pressionar que a secretaria responda, né? E nos acione na medida que ocorrerem os problemas, para que a gente possa também fazer frente. Muitas vezes, inclusive, a gente tem recomendado, em situações limite, a judicialização, porque é um direito da população ser atendida, o SUS precisa responder a esse direito, porque ele é constitucional, né? E sem essa resposta, no mínimo, é judicializar, infelizmente. Mas acione a gente, que nós vamos atrás também de fazer a pressão necessária. E continuamos a nossa pressão, vamos dizer assim, do ponto de vista de médio e longo prazo, que a gente acha que a Secretaria tem que fazer novos investimentos mesmo, inclusive no investimento de serviços próprios, né? Porque essa solução da contratação de terceiros, ela tem só remendado situações que já estão dadas, né? Então precisa realmente fazer um investimento de médio e longo prazo, a gente não está vendo acontecer, infelizmente. E como acionar o Conselho de Saúde? A gente tem o nosso site, vou falar ele aqui, né, para as pessoas poderem acionar, porque lá dentro, no site, tem acesso a um formulário de reclamação, tá? Então, tms.campinas.sp.gov.br, tem um formulário de reclamações, e tem e também, além do formulário de reclamações, tem uma forma de contato através do próprio site também. Nós recebemos essas reclamações e, na medida do possível, a gente encaminha e pressiona para que os procedimentos sejam viabilizados. Tem uma outra forma, que é através da ouvidoria do município, né? Mas a ouvidoria do município, ela serve ao município inteiro, e a saúde é uma das que mais demanda, porque é onde a coisa está mais estrangulada no município, do ponto de vista do atendimento à saúde, com toda essa pressão que vocês estão acompanhando. CMS, Conselho Municipal de Saúde. Isso, Conselho Municipal de Saúde. C isso. De casa, M de Maria, S de Sá. A Nayara Oliveira, bom, a gente está com o endereço aí do Conselho de Saúde no ar, para quem está com imagens no YouTube, né? cms.campinas.sp.gov.br. Quero agradecer a Nayara Oliveira, né, representante do Conselho Municipal de Saúde aqui de Campinas, falando sobre a situação que a gente sabe que é caótica, né, e como tem tentado se fazer nesse momento para evitar que fique pior. Muito obrigado, Nayara, bom trabalho para vocês aí, uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade também. Estradas.